Boa noite, meus irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós vamos agora para o momento de edificação, na palavra do Senhor, e nós vamos ler o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Nesta noite será o texto da nossa meditação. Daniel, capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 6 todo, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz a palavra do Senhor: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono.
Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por mais este dia, por esta oportunidade, ó Deus, que nós temos de meditar na Tua palavra, de aprender de Ti, de sermos edificados, ó Deus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ó Deus, que habita em nossos corações, sermos instruídos, motivados, fortalecidos, corrigidos, alimentados e preenchidos de esperança e de fé pela Tua palavra. Pai querido, fala aos nossos corações, ensina-nos a ouvir a Tua voz, ensina-nos a buscar a Tua vontade, ensina-nos, ó Deus, a nos portarmos de forma prudente e sábia, e que o nosso testemunho seja de fato a glória para o Teu nome. Pai, nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos aí ao capítulo 6 de Daniel, a história talvez mais conhecida de Daniel, né, do seu livro, né, que todo mundo já ouviu enquanto criança, né, nas classes, na escola bíblica dominical. E nós temos, queridos, neste episódio já uma relação com um novo reinado. Nós sabemos que Israel ele foi cativo, levado cativo, feito cativo por Nabucodonosor, e que saqueou Jerusalém, que destruiu o templo e que levou cativos Daniel, seus amigos e muitas outras pessoas para a Babilônia. Mas passou o reinado de Nabucodonosor, passou o reinado de seu filho Belsazar, e agora Daniel está debaixo de um novo reinado, de um novo governo. Lembre-se, né, aquele que fez cativo, que fez escravo ao povo de Israel, o seu reinado passou, e o servo de Deus, que foi levado como escravo, ele permanece, ele continua ainda servindo a um rei que não é o reino da sua pátria, mas ainda continua sendo preservado, e mais, o seu testemunho também se mantém intacto. Desde a sua chegada até a Babilônia, entraram reis, saíram reis. O testemunho destes homens que servem a Deus, ele permaneceu fiel. E isso é muito importante nós observarmos. Mas vamos ao texto, ter uma breve recapitulação dos acontecimentos que foram lidos, não é? Nós temos aqui Dario, se você lembra do final do capítulo 5, o texto de Daniel, no último versículo, vai dizer que Dario, o Medo, ele se apoderou do reino com 62 anos, com cerca de 62 anos. E nós vamos ter uma distinção aqui
entre os tipos de governo. Embora sejam reinados, né, impérios, nós vamos observar que o tipo de governo de Nabucodonosor era um governo mais centralizado, absolutista. Embora houvessem muitas pessoas sobre os seus servos, muitos governantes, sátrapas, prefeitos na Babilônia, a decisão e a palavra final ela pertencia a Nabucodonosor. No caso de Dario, a ideia de se dividir o reino entre sátrapas e estabelecer presidentes, sendo eles 3, e Daniel sendo um destes 3, é para que o rei não sofresse dano. Não é? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui no início, né, nos 2 primeiros versículos, para algo interessante no que diz respeito ao modelo de governo, não é? Nós temos um modelo distinto do governo babilônico, mas nós vamos perceber que os mesmos ardis e os mesmos homens inescrupulosos e impiedosos, eles permanecem nos governos. E é curioso de se observar isso, especialmente nos dias em que estamos vivendo, tá? Porque é possível que muitas vezes nós cheguemos a pensar que o problema da nação, o problema dos povos, é o modelo de governo, a forma de governo, se é parlamentarista, se é monarquia, se é uma democracia ou qualquer outro tipo de modelo. Nós podemos acreditar, de certa forma, que se mudássemos o nosso sistema de governo, os nossos problemas eles seriam solucionados. E é um equívoco pensar desta forma, porque quem compõe esses sistemas sempre são homens caídos, pecadores, ávidos por ser favorecidos, por obter bens de forma ímpia e negligente, né? E de, inclusive, alçar cargos mais elevados, mais distintos, mesmo que para isso seja necessário conspiratas, né? Conspirações e armadilhas, né? Visando prejudicar aqueles que estão no seu caminho. Tá? Isso nós vamos encontrar em todos os nichos da nossa sociedade, seja na política, seja na empresa, no ambiente de trabalho, não é? Há uma necessidade constante de se crescer às custas dos outros, e isso não é necessariamente por causa do modelo capitalista em si ou do sistema de governo, isso é por causa dos homens, os homens que constituem estes modelos, tá? Então entendamos isso. Você não vai encontrar um modelo de governo perfeito em que não haja possibilidade de fraude ou de impiedade. E mesmo modelos bons, não é, do ponto de vista técnico, eles podem ser corrompidos à medida que homens maus eles estejam à frente destes governos. Isso vai ser evidenciado à medida que o desenrolar da história se apresenta para nós, tá? Veja, Dario estabeleceu homens para estar à frente do seu governo, 120 sátrapas e 3 presidentes. O que acontece é que Daniel ele se destacou novamente, né? Como já era de costume. Daniel, por causa da sabedoria que lhe foi dada pelo Senhor e por causa da sua integridade, ele se destaca. Não é? E qual é então o resultado disso? O que é que aquelas pessoas que cercam a Daniel, eles veem a respeito de Daniel? Ora, a inveja, a sementinha da inveja é plantada aqui nos corações. Né? Eles são maioria. Né? Daniel é um entre os presidentes, que são 3. E tem mais 120 sátrapas governando sobre o Império Medo-Persa. Mas por causa da sua postura distinta, da sua forma de agir, ele torna-se ali um alvo. E é interessante que nós meditemos sobre isso, né? Como a conduta honrada, como a forma de agir honesta, ela tem se tornado um alvo, né? Você que decidiu não se contaminar ou decidiu não se corromper, por mais que esteja dentro de um sistema, não é, que naturalmente se corrompe, você ganha um grande alvo no meio das suas costas. As pessoas querem te tirar de perto, querem te afastar, querem te derrubar, procuram ocasião para
encontrar em ti alguma falta. Isso é algo tão claro, todo mundo que já trabalhou no ambiente corporativo sabe, que os homens parecem que se sentem mais à vontade com homens que praticam as suas mesmas obras, né? Se estão todos com as suas mãos sujas, se estão todos com os seus rabos presos, não é? A maior facilidade de harmonia. Se houver entre estes homens e estes pares apenas um que se destaque por sua integridade, que não se corrompa, que seja íntegro, que seja honesto, este destoa de todo o coro e torna-se então um alvo a ser abatido. E foi isso que aconteceu com Daniel. Mas é importante que nós entendamos a situação de Daniel e a sua integridade. Tá? O aspecto que é realçado da integridade deste homem, ele não está desassociado da sua fé. Era encontrado nele espírito excelente. Daniel ele era íntegro não por causa da sua fidelidade aos homens, não por causa da sua fidelidade ao modelo de governo, ao governo babilônico ou ao governo medo-persa ou ao rei, porque ele era simpático ao rei. Não, ele era íntegro em todas as suas obras por causa do seu Deus. Mesmo estando distante da sua terra e servindo a um povo que não é o seu povo, isso não era motivo para que ele fizesse o seu trabalho de forma relaxada, irresponsável e corrupta. Ele era íntegro e exemplar, mas isso porque ele trabalhava e fazia todas as obras que estavam nas suas mãos para a glória de Deus. Por isso que a sua integridade se tornou notável. Quem trabalha para a glória de Deus, ele tem que fazer isso o tempo todo. É porque o Senhor conhece os nossos corações, ele está presente em todo o tempo. Quem é fiel apenas ao seu patrão vai encontrar a ocasião que ele está viajando, vai encontrar a ocasião que ele teve de sair, vai encontrar a ocasião para trabalhar de forma irresponsável, porque não está à vista do seu patrão. Mas quem trabalha para a glória de Deus, ele precisa fazer todas as coisas para a glória de Deus. E é o caso de Daniel. A sua integridade é resultado da sua fé. A sua moralidade é sustentada pelo amor que tem pelo seu Deus. E isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque hoje a humanidade ela tenta seguir um caminho contrário. Tenta achegar-se a Deus por meio da moralidade. Tenta cumprir regras e então assim se tornar um bom servo. Na verdade, nós precisamos conhecer a Deus e só então nós teremos a nossa moralidade reformada, refeita. Só chegaremos à obediência de fato quando nós nos aproximarmos do Senhor e amarmos verdadeiramente a Ele, e seguirmos verdadeiramente a Ele, servirmos verdadeiramente a Ele. A moralidade, as boas obras, elas são uma consequência natural daqueles que nasceram de novo, e não um caminho para se nascer de novo. Daniel é testemunho disto. Sua moralidade é resultado da sua fidelidade para com o seu Deus, da sua intimidade para com o seu Deus, da sua proximidade para com o seu Deus. Ele era zeloso no seu serviço de culto, mesmo que ele estivesse privado, não é? Ele não estava e não contava com o ajuntamento dos santos, e isso é importante você recordar-se. Mesmo ele não podendo estar junto com o povo de Deus, ele ainda clamava e orava ao Senhor, olhando para Jerusalém, lembrando-se do templo, das promessas que o Senhor fez de atender às orações que fossem feitas naquele local, quando ele foi consagrado. Ele confiava e esperava no Senhor, mesmo em dias difíceis. E é importante que nestes dias a nossa intimidade com Deus aumente e não diminua. Nós nos aproximemos mais dele e não nos afastemos. Não é? Quando Deus é o nosso referencial de vida cristã, as coisas que vêm ao nosso redor, elas não vão mudar a nossa forma de nos relacionar com Deus. Mas se nós agimos por conta dos homens, da nossa família, de outras questões, elas serão invariavelmente afetadas e, naturalmente, a nossa relação com Deus também será. Tá? Mas vejamos bem, eles procuraram ocasião para encontrar alguma falta em Daniel, e eles não encontraram. E desistiram porque ele era íntegro, ele era fiel e não se achava nele nem erro, nem culpa, como diz o versículo 4. Então eles tiveram a ideia de buscar uma forma de acusar a Daniel
não baseado nas normas do governo, não baseado nos trabalhos que ele desempenhava na sua função de presidente, mas de alguma forma buscar uma falta relacionada à sua fé. E aí não no que diz respeito à sua prática de fé, mas que eles pudessem colocar a sua própria fé contra ele, encontrar nele algo que ele fazia para o seu Deus e tentar de alguma forma impedi-lo de fazer, para que assim fosse provada a sua fé ou se encontrasse nele alguma falta. E este foi o plano. Eles se organizaram e perceba o ardil sendo estabelecido a partir do versículo 6, onde diz: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram. Antes de eu chegar nesse texto, eu vou só chamar a atenção para mais uma coisa, tá? Você percebe como eles trabalham de forma conjunta. Todos eles juntos contra um servo de Deus. É importante que você atente para isso. O mundo ele não ama os servos de Deus. E você precisa atentar para isto. A luz ela se destaca nas trevas. E é difícil tentar manter uma relação próxima com pessoas que são ímpias de fato, tá? Então entenda, nós não vamos conseguir harmonizar isto. Em última análise, em última instância, todos aqueles que rejeitam o Evangelho, eles rejeitam a Cristo e todos aqueles que o servem. Isto é uma realidade, tá? Todos eles, os 120 sátrapas e os outros presidentes, de forma organizada, num conluio, foram até o rei e disseram: ó rei, vive eternamente. É uma saudação comum, não é? Daniel também vai fazer uso desta saudação. Mas perceba, no versículo 7, todos os presidentes do reino, o ardil ele gira em torno da mentira, né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto. Onde está a mentira? Todos concordaram? Não. Daniel não foi consultado quanto a este decreto. Mas, quando procuraram ao rei, eles afirmaram desta forma: que o rei estabelecesse um interdito para que no prazo de 30 dias todas as petições elas fossem dirigidas ao rei e não a nenhum outro Deus e não a nenhum outro homem. E aí você percebe a cilada da bajulação. Daria um homem de 62 anos, estava à frente do Império Medo-Persa e certamente já havia lidado com todo tipo de gente. Mas há algo que é mais perigoso, mais sedutor e sagaz do que uma lança na mão de um hábil guerreiro, são palavras sedutoras, palavras bajuladoras. Elas encontram morada nos corações e então o seu estrago, a sua destruição é levada a cabo. Este homem ele foi enganado, iludido. Imagine só, ele é o soberano sobre aquele império, então todos os homens precisam recorrer a ti. Não é algo que parece, de fato, um decreto que reconhece o poder do rei, a sua glória, não é? E todos os homens deveriam recorrer a ele. E sem pensar muito, ele assina este interdito e este decreto. Não é? É importante que nós tenhamos atenção sobre palavras bajuladoras, sobre pessoas que buscam obter bens por meio deste recurso. É uma demonstração clara de um coração corrompido, não é? E é uma ferramenta utilizada desde os primórdios. Veja como, por exemplo, Satanás usa deste ardil contra Eva e contra Adão. Ora, o Senhor Deus que está falando, o Senhor Deus não é de todo verdade. O que, na verdade, vai acontecer se vocês desobedecerem é que vocês se tornarão iguais a Deus. Ele lança no coração o desejo de se tornar igual a Deus, distorce as palavras do Senhor, e estas palavras sedutoras e bajuladoras encontram morada nos corações de Eva e de Adão. E então eles pecam contra Deus. Então tenhamos atenção e cuidado com pessoas que têm essa prática, né, que são nitidamente bajuladores,
que quando querem algo, né, eles vêm com um buquê de flores, mas que rotineiramente não te procuram, não te saúdam, rotineiramente não fazem parte das pessoas que convivem contigo ou que se preocupam contigo, mas sempre que há necessidade de algo, eles aparecem do nada, né? com palavras calorosas, com abraços apertados. Sejamos cautelosos, né, com este tipo de comportamento, porque de fato é um comportamento vil, e nós não devemos também usar dele como forma de obter vantagem. Sermos sinceros no nosso falar é algo necessário, e eu digo especialmente nestes dias, né? Nós vivemos em dias de campanha política. Agora você vai ver tapinha nas costas, né? Saudações, abraços, pessoas que agora vão conversar contigo, vão parar na rua, vão descer do carro, vão andar no meio do povo, não é? Tudo com um único objetivo: obter o voto. Passando-se este momento, não há mais interesse, não há mais preocupação, sobe-se os vidros do carro, liga-se o ar-condicionado e passa-se longe do povo, né? Então nós precisamos estar atentos a esse tipo de comportamento, para que nós não sejamos iludidos por ele, nem tampouco façamos uso deste comportamento, porque é vil, é ardiloso, é mentira, é hipocrisia, e não deve fazer parte do nosso uso daqueles que nasceram de novo. Estes homens, eles se tornaram praticamente aqui mandantes de um assassinato. Parece uma simples mentira, mas o resultado deste procedimento tão melindroso e articulado era de fato levar à morte daquele homem que lhes causava inveja, Daniel. E neste intento, eles fizeram com que o rei assinasse o decreto, e o rei assinou o decreto, que qualquer homem, no prazo de 30 dias, que recorresse a Deus ou ao outro homem que não ao rei, este deveria ser lançado na cova dos leões. E há uma particularidade dentro das leis dos medos e persas, é que estas leis elas não podem ser revogadas, tá? E algo interessante também que me chama a atenção sobre leis: nem sempre a lei é justa, tá? Por que eu digo isso? É muito simples. Existe uma lei que é justa e a lei de Deus. E existem as leis que são estabelecidas pelos homens. Muitas elas podem ter princípios que estão firmados na lei de Deus, mas na grande maioria não. E às vezes, na verdade, nos últimos dias, nesse último ano, tem se levantado uma bandeira, né, do poder jurídico, né, de como as leis são importantes, de como existem instituições que são quase que sagradas na manutenção da ordem, e nós podemos observar com clareza que nem sempre o que está escrito e o cumprimento do que está escrito é de fato justo. A articulação, a artimanha para que se torçam as leis em favor daqueles que cometem crimes, não é? Isso é nítido e é algo que nos preocupa, porque o compromisso não é com a justiça de fato, mas é com o que se pode provar. Então faz-se manipulação dos textos legais para obter-se o resultado que seja favorável. Então entenda isso, nem tudo que está escrito e é lei é justo de fato. Muitas vezes se estabelecem leis e decretos que são injustos, que são roubo, não é? Quando se valida, por exemplo, a usurpação de propriedade alheia sem motivo justo, né? Legislar e tomar algo que pertence a alguém por direito, né? Mesmo que por trás da canetada de uma toga, de um terno, não torna algo justo, tá? Então entenda isso. As leis formadas pelos homens, em grande medida, elas podem ser úteis, mas nós precisamos nos submeter, em primeiro lugar, à lei de Deus, tá? Logicamente, é este mesmo Deus que nos ordena a submissão ao governo que é estabelecido, tá? Mas entenda isso. Não deposite a sua confiança na lei dos homens. Daniel não fez isso. Ele não tinha recursos perante estas leis. Não havia o que fazer mais.
A sua inocência era de fato, mas não poderia ser provada, não poderia ser questionada e a sentença não poderia ser anulada. Mas o que ele fez? Versículo 10. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. No primeiro momento eu falei sobre o governo, não é? O governo por si só, ele não garante a ordem. E agora eu falei um pouco sobre as leis. As leis também por si só, elas não garantem a justiça, mas há alguém que garante tanto a ordem como a justiça, e este é Deus, o nosso Senhor. E é por isso que Daniel ele recorria a Deus. É por isso que ele rotineiramente, costumeiramente, dobrava os seus joelhos e clamava ao seu Deus, não é? Ele orava e não apenas pedia, mas também dava graças. É interessante que nós atentemos para isso. Não podemos confiar e pôr a nossa esperança em governos, em sistemas de governos, em modelos de governo. Não podemos pôr a nossa confiança nas leis, naqueles que as fazem, naqueles que as defendem, mas nós podemos e devemos colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele não falha e Ele de fato é justo. Então é o que Daniel faz. Ele não foi dissuadido de sua prática. E aqui imagine só, não é? Há quem afirme entre os comentaristas que a cova do leão não foi o lugar mais difícil que Daniel esteve, e sim o seu quarto. Era sua prática rotineira orar, mas agora ele sabe de um decreto. Imagine o que passou na cabeça deste servo de Deus. Não é? A sua vida está em risco. Ele poderia ter pensado, vou passar esses 30 dias sem orar. Não é? É por uma boa causa. A minha vida está em jogo. Certamente Deus vai entender. Não é? Mas Daniel não fez isso. Ele continuou na presença do seu Deus. E é importante que nós ressaltemos esta confiança em Deus a despeito das circunstâncias. Ele já orava quando não havia claramente uma ameaça de morte sobre a sua vida, mas agora que há, ele não vai deixar de orar. Ele não vai parar de clamar e de louvar a Deus. Então é importante que nós atentemos para este exemplo de vida. Né? A oração era parte do dia de Daniel, era parte da rotina de Daniel. Ele tinha o hábito de fazê-lo e fazia 3 vezes ao dia. Né? Geralmente as pessoas replicam isso no café, almoço e janta. Né? Mas não era isso. Imagine um homem que presidia um grande império e ele separava no seu dia tempo para estar em seu quarto orando e falando com Deus. Certamente um dos pilares para o testemunho e para a integridade deste homem está demonstrado aqui. A sua vida de oração, a sua intimidade com o seu Senhor. É esta proximidade com Deus que lhe coloca de pé e lhe faz enfrentar as adversidades com coragem e com esperança. Então, ele faz o que fazia habitualmente. E aqueles homens que haviam tramado contra ele se apressaram e prontamente apresentaram-se ao rei e dizendo, versículo 12, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E aí eles disseram ainda, esse Daniel, perceba, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Você sabe que aqui não há nenhuma preocupação com a glória ou com a honra do rei de fato. Na verdade, está se cumprindo o plano que eles haviam tramado. Então, essa bajulação e esta preocupação com se Daniel faz caso do rei ou do decreto é algo claramente hipócrita aqui. Eles
observaram o comportamento de Daniel para que nisso eles imputassem a ele alguma falta, e agora eles estão dando seguimento ao seu plano. E agora Daniel se encontra debaixo da penalidade desta lei, que não pode ser revogada. E o rei deu conta do que havia acontecido de fato. No versículo 14 vai dizer: o rei, tendo ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Presta atenção, no primeiros versículos você vai encontrar este rei, haja vista o bom comportamento e gestão de Daniel, pensando em colocá-lo sobre todo o seu reino. E agora, porque cedeu à bajulação, ele percebe que está colocando o melhor dos seus servos para ser lançado na cova dos leões. E isso o afetou, ele ficou penalizado e buscou de alguma forma livrar a Daniel. Diferentemente de Nabucodonosor, quando tinha algum de seus decretos quebrados, que se enfureceu mediante a firmeza dos servos de Deus, Dario percebeu que de fato ele fora enganado e que pela bajulação ele foi seduzido. E agora ele busca alguma forma, mas perceba que nem o rei, que está acima de todos estes homens, ele poderia agora revogar o seu decreto. Não havia o que pudesse fazer este homem, que era dos mais poderosos naquele império e naquela época. E o que ele fez? Ele foi para o seu palácio, se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não trouxe à sua presença nenhum instrumento. Ele teve de ordenar que Daniel fosse lançado à cova, não é? E esperava que o Deus de Daniel pudesse salvá-lo, mas ele não cria de fato. Ele foi desanimado para o seu palácio. No dia seguinte, pela manhã, versículo 19, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. E quando chegou-se à cova dos leões, ele chamou a Daniel com uma voz triste, desacreditado, Mas perceba que há ainda um lampejo de esperança quando ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Há um testemunho a respeito do Deus a que Daniel serve. O nome do Senhor Deus aqui estava posto à prova perante todo um império. Ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Pairava ainda uma dúvida sobre Dario e Daniel responde, rompendo aqui com todas as dúvidas e também com as expectativas. Ele estava vivo e disse: ó rei, vive eternamente. E o testemunho que ele dá é: o meu Deus enviou o seu anjo, versículo 22, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Não é? Aqui nós relembramos a máxima de Nabucodonosor: quem pode livrar como o Senhor? Não há Deus que possa livrar como o Deus de Ananias, Misael e Azarias. E o procedimento é semelhante, O quarto homem que andava entre a fornalha com Ananias, Misael e Azarias, ele esteve com Daniel a noite toda na cova dos leões. Foi ele, pelo seu poder, pela sua majestade, que cerrou ali as bocas dos leões, que lhes impediu que fizessem algum dano. E nós sabemos, meus irmãos, por mais que na grande maioria das vezes nós nos esquecemos, mas nós sabemos que o Senhor Deus criou todas as coisas e governa sobre todas elas. E Ele usa todas elas para exercer o seu governo. Nem o mais poderoso dos animais selvagens, ele pode agir sem que haja a permissão do Senhor. Nem o rei dos animais, como é reconhecido ali, os leões, no seu poder, na sua ferocidade, na sua habilidade de matar, eles podem contrariar a voz daquele que os fez, que os criou. Tanto os animais quanto os homens estão debaixo do governo de Deus, assim como os impérios estão debaixo do governo de Deus, e o Senhor Deus dá a quem quer
Toda a criação, ela está debaixo do governo deste Senhor que nós servimos. E isso deve tranquilizar os nossos corações. Certamente Daniel sabia que o Senhor podia livrar-lhe, e foi de fato da vontade do Senhor livrar ao seu servo. E manifestar também a sua inocência, não é? Daniel, ele dá esse testemunho que o Senhor não encontrou falta nele, no que diz respeito à sua função para com o seu rei. E também não havia falta nenhuma contra o rei. E o rei se alegrou, né? Ele ficou feliz que Daniel tenha, de fato, sobrevivido à cova dos leões, que não tenha sofrido dano algum. Não é? E aí o rei passa, então, a agir em seguida. Não é? Ele ordena que todos aqueles que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, as suas esposas, os seus filhos, e você percebe que há uma distinção aqui no comportamento dos leões. Não é que os leões estavam em alguma época do ano, que geralmente o pessoal tenta justificar milagres inventando alguma coisa, né? É que os leões estavam em algum período da sua vivência em que eles estavam empanzinados ali sem fome, mas no dia seguinte, quando foram lançados aqueles que acusaram a Daniel, suas mulheres e seus filhos, o relato é que eles não chegaram nem ao chão, não toparam nem no fundo da cova, e os leões já haviam se apoderado deles e os despedaçado, não é? Então é importante que você atente para isso. Os ímpios, eles vão se organizar e trabalhar conjuntamente contra os que servem a Deus e que são fiéis a Deus. Mas, inevitavelmente, o destino de todos aqueles que se rebelam contra o Senhor e que tramam contra os seus santos é a destruição. Seja nesta vida, ou seja no grande dia, no grande e terrível dia do Senhor, todos aqueles que tomaram o bem como o mal, a justiça pela injustiça, que tramaram com os seus lábios, que viveram na impiedade, na corrupção, que odiaram a lei de Deus e perseguiram o seu povo, eles terão um mesmo destino, a justa condenação. Não é? É inescapável esta verdade. Aqueles que tramam contra o Senhor e contra o seu povo, eles têm um trágico destino, que é a destruição. E aí você percebe o propósito e a realização de todas as coisas, que não gira em torno de Daniel, e nunca girou em torno de Daniel, mas gira em torno da própria glória de Deus. E o resultado inevitável é este. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, ele continuou, nestes reinados, mas eu preciso chamar a tua atenção para o propósito disto tudo. Há muitas pessoas que pensam que os sinais, que o agir de Deus, eles têm como propósito final apenas o bem do homem, no caso de Daniel, mas não. Certamente o Senhor amou ao seu servo e lhe guardou do mal, mas o propósito afinal é manifestar a sua glória. E você vê dos lábios daqui de um homem que é evidentemente um ímpio, manifesta-se um louvor, e um louvor verídico, que relata de fato a glória de Deus, e o nome de Deus é glorificado, e o testemunho sobre o seu poder se estende por entre as nações, e de fato este é o nosso propósito enquanto servos de Deus, e a nossa integridade para com Deus, a nossa fidelidade para com Deus, ela não deve ter como um propósito ou tão somente nós obtermos algum bem. Nós vamos ser justos porque aí Deus vai nos honrar, nós vamos fazer isso porque Deus vai fazer aquilo outro. Isso é um comportamento mesquinho, mas se nós amarmos a Deus de fato e formos fiéis a Ele,
certamente o nome dele será glorificado. Pode ser, se ele quiser nos livrar, pode ser que por um feito extraordinário nós levemos o nome de Deus a ser glorificado. Se o Senhor quiser glorificar o seu nome também com o nosso sacrifício, como de fato fez com muitos mártires que foram perseguidos por causa do amor ao Evangelho, a glória do Senhor também será manifesta por meio disto, por meio deles, por meio de nós. Mas a grande questão é o objetivo na história, né? Esta é uma narrativa. O objetivo final na história é que, de fato, o que nós devemos buscar e o que, de fato, será o propósito final de toda essa história da revelação, desta relação de Deus com o seu povo, é a manifestação da sua glória. Seu reino não tem fim, não é? É de geração em geração e não será destruído. No final de todas as coisas, a glória de Deus será manifesta pelo seu poder, mas também pelo seu poder de livrar, poder de governar e poder de salvar. Tá? Então, queridos, vamos terminando aqui esta primeira parte, onde nós temos as narrativas, e a partir da próxima semana nós vamos adentrar a uma parte do livro de Daniel que ela é mais voltada para sonhos e visões, tá? Mas eu preciso reafirmar aos irmãos que se esforcem e, na medida do possível, né, estejamos juntos, ouvindo a palavra de Deus de forma presencial nos nossos trabalhos que já retornaram. Aos domingos, culto dominical, matinal às 9 horas da manhã e o culto solene às 19 horas, tá bom? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Uma boa noite a todos.